A história de Christine Day. Para mim, é importante compartilhar com você algumas das minhas experiências de vida e as importantes reviravoltas que ocorreram em diferentes épocas da minha vida. Todos nós temos reviravoltas na vida. Eu tive muitas. Embora para mim seja extremamente difícil voltar e me lembrar da minha infância, com a solidão, dor e luta. Acho importante compartilhá-la com você neste momento. Se a minha experiência puder ajudar qualquer uma de vocês, então ela é digna de ser compartilhada. Espero que minha jornada lhe inspire quando você precisar dela. Confio na orientação do Espírito com relação a isso, e eu sempre serei profundamente grata por tudo que tenho passado. Cada experiência, não importa quão dolorosa seja. Eu nunca mais quero voltar e reviver nenhuma delas. Mas essas experiências me levaram a ser quem eu sou, neste momento. E a conexão profunda e maravilhosa com o meu aspecto divino, com a lembrança consciente de tudo o que eu sou e a compreensão do meu lugar na consciência universal. Deixe-me começar a história da minha vida do momento em que recebi o diagnóstico de lúpus e os médicos me deram apenas poucos meses de vida. Eu tinha 31 anos. Quando ouvi o diagnóstico, fiquei mais aliviada do que chocada. Percebi que lá no fundo eu queria morrer. Eu queria morrer já fazia muito tempo. Meu pensamento foi o seguinte: e agora? Olhando em retrospectiva, eu sei que se tratava de um pensamento inspirado, que eu tinha, na verdade, criado algo para me matar. Senti uma excitação percorrer o meu corpo ao chegar a essa constatação. Antes eu não acreditava ser capaz de criar qualquer coisa. Minha vida tinha sido uma vida morta até aquele momento. Eu costumava olhar no relógio e calcular quantas horas ainda tinha no dia para viver. Não me acreditava capaz de realizar nada e não tinha pensamentos originais ou criativos da minha autoria. É por isso que fiquei tão entusiasmada ao pensar que fora capaz de criar essa doença. Meus pensamentos seguintes também foram inspirados. Se criei algo para me matar, então também posso criar algo para me curar. Nesse momento, percebi que toda a dor e todo o trauma da minha infância ainda estavam guardados dentro de mim, de alguma forma, e eu tinha de encontrar um jeito de deixar isso para trás. Eu precisava encontrar ajuda. Eu sabia que se quisesse continuar viva, teria que encontrar um modo de fazer tudo de modo diferente. Eu não sabia o que era isso, mas fui embora do hospital naquele dia, abandonei os médicos e os remédios. Em retrospectiva, agora sei que aquele foi o dia em que tomei o meu poder de volta. Quando abandonei os médicos e as expectativas de que eles iam me curar, eu me voltei novamente para mim mesma, sabendo de que tinha que fazer algo para curar. Eu era responsável pela minha própria cura. Essa era a minha cura. Eu não sabia disso na época. Tudo o que eu sabia era que as coisas teriam que ser feitas de outra maneira. Eu não sabia bem por onde começar. Não frequentava nenhuma igreja, nem seguia nenhum caminho espiritual. Só tinha mim mesma. Eu conhecia o meu passado e a compreensão inspirava a dor que ainda tinha dentro de mim. Por isso eu parti desse ponto e iniciei uma terapia. Fiz trabalho corporal e comecei um programa nutricional com ervas naturais. Decidi começar a meditar diariamente. Eu não tinha ideia de como se meditava, então simplesmente me sentava em silêncio comigo mesma. Essas foram as medidas que cegamente tomei e elas funcionaram. Minha saúde melhorou rapidamente.
Mas então comecei a lidar com a dor profunda da minha infância. Ela estava me mutilando emocionalmente. E descobri que era muito difícil olhar de frente. Era uma dor e um medo intenso. Fui transportada de volta para um lugar muito escuro, o lugar da minha infância. Minhas lembranças quase não existiam, mas os sentimentos de dor emocional eram fortes e inundavam a minha vida. Eu percebi que não tinha noção de quem eu era no mundo, como se eu sempre tivesse representado um papel, quase copiando as outras pessoas e o jeito como elas eram, em vez de conhecer e sentir o meu self. Foi uma época difícil enquanto eu lutava para me descobrir. Eu não sabia, na verdade, o que era a meditação, mas me comprometi a simplesmente me sentar em silêncio e ficar comigo mesma. Aos poucos fui tomando consciência de um tipo de presença pacífica à minha volta. E instintivamente senti que ela me fazia bem. Eu tinha que confiar no sentimento. Era tudo que eu tinha. Por isso sofri com o fato de que naquela época não entender realmente o que eu estava fazendo. Um dia, enquanto eu meditava, comecei a receber essa energia impressionante. E num período de 2 ou 3 segundos, 2 sistemas completos de cura me foram transmitidos. Foi como se eu tivesse estudado esses sistemas em toda a minha vida e os conhecesse a fundo. Fiquei dominada por essa experiência, sem saber ou confiar no que havia agora dentro de mim. Não apenas dentro de mim, mas como uma parte de mim, não separada. Era como se toda uma parte nova de mim tivesse nascido nesses 2 ou 3 segundos. Eu me sentei por algum tempo atordoada, me sentindo e percebendo essa nova parte de mim. Eu a descreveria como energia e amor, e algo bom, íntegro e muito, muito real. Eu podia senti-la pulsando nas minhas células suavemente, como um outro batimento cardíaco e um fluxo de luz, como um sol nascente a cada célula. Eu me sentei em completo silêncio, respirando suavemente e só sentindo esse fluxo de luz. Havia uma nítida vivacidade ali, uma vivacidade de que eu ainda não tinha vivenciado em minha vida até aquele momento. Todas as células estavam recebendo essa transformação e o amor fluía para mim, curando as minhas células. O amor me amparava de uma maneira que eu desconhecia. Eu tive meu filho em casa e ele tinha muitos problemas de saúde complexos. Alguns dias depois de receber essa energia, decidi colocar as mãos sobre o corpo e ver se ela funcionava com ele. Quando coloquei as mãos sobre o seu corpo, senti essa nova energia circulando através de mim. Eu podia sentir o amor se abrindo dentro de mim e uma sensação profunda de cura começou a se transformar enquanto eu trabalhava com ele. Mesmo com todas as dúvidas sobre a minha capacidade de fazer isso, começou a fluir um certo processo. Era fácil e belo, e provocou uma sensação incrível de serena alegria dentro de mim. Fiquei em paz. Fui transportada a um lugar onde havia um sentimento único de fazer parte de algo, de realmente pertencer a algo pela primeira vez na vida. E, no entanto, eu não conseguia dizer onde esse lugar existia ou quem eu era nesse lugar. Não parecia fazer diferença. Horas depois de trabalhar com meu filho, eu pude ver mudanças nele. Foi um milagre. Foi um milagre para mim e para o meu filho. Todos os dias eu trabalhava com ele e todos os dias haviam curas para nós dois. Durante 2 anos, eu trabalhei com ele diariamente e ambos nos transformamos. Nessa época, eu desenvolvi um relacionamento incrível de confiança com o Espírito. Assumi um compromisso pessoal com o Espírito de seguir cada orientação que me era transmitida. Eu tinha sido tirada dos braços da morte e restituída à vida. E minha intenção era continuar a me comprometer cada vez mais com a vida. Minha existência se encheu de vida. Comecei a trabalhar com outras pessoas e a energia começou a se expandir.
O meu coração se abriu mais e mais. O meu casamento começou a desmoronar quando comecei a mudar. Meu marido tinha se casado com uma pessoa carente, fechada, e eu não era mais aquela pessoa. Eu estava viva e saudável e feliz. Meu casamento acabou. Minha vida era preenchida pelos meus 3 filhos e pelo meu trabalho com as pessoas. Eu era feliz e me sentia realizada. Eu amava minha casa e tinha uma vida boa e simples. Minha conexão com as forças da natureza foi crescendo e eu estava me tornando consciente da conexão e da força vital da natureza, percebendo que eu também era uma parte desse maravilhoso mundo da natureza e que não havia nenhuma separação entre mim e as forças da natureza. Comecei a ser iniciada no mundo xamânico, entendendo o meu lugar dentro deste mundo. Comecei a assumir meu lugar. Minha cura se acelerou em muitos níveis diferentes. Quando comecei a receber a compreensão acerca da minha jornada até esse ponto, e à medida que comecei a me perdoar e a me ressuscitar, eu fui orientada pelo Espírito a compreender e empreender uma busca de visão, uma jornada em meio à natureza num fim de semana para aprofundar a minha aliança com a natureza e as forças da natureza. Foi então que tive a minha primeira visão. O sol estava nascendo e enquanto despontava ele começou a girar, produzindo raios de luz brilhante. A luz começou a formar uma gigantesca teia de aranha. Bem no centro da teia havia uma luz brilhante e expandida. Ela pulsava dentro de mim e veio com uma mensagem. Fui informada de que deveria deixar a Austrália, no prazo de 1 mês, deixar meus filhos e ir morar nos Estados Unidos. Eu deveria levar apenas uma mala comigo. A visão foi tão longe e dramática que, por mais que quisesse, eu não podia negar a mensagem. Deixar meus filhos? Eu não podia nem me imaginar longe deles e ainda assim sabia que a mensagem estava certa e que era algo que eu tinha que fazer. Eu não sabia como iria fazer isso ou como poderia fazer. Foi-me dito que eu deveria dizer aos meus filhos dentro de 48 horas que iria partir. Esse era o passo seguinte para mim. Eu tinha me comprometido a confiar no Espírito. Tinha me comprometido a seguir sua orientação. Eu sabia que estava cada vez mais sendo trazida de volta à vida, que havia uma missão a cumprir. Eu não entendia, eu não sabia que missão era essa, mas o sentimento era tão forte que foi como se o meu coração tivesse sendo partido em 2 e não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser seguir em frente. Os Estados Unidos eram o meu passo seguinte. Eu estava realmente com medo, mas continuei recebendo a mensagem. Não deixe que o medo detenha você. Ele é só uma sensação. Isso não ajudou a diminuir a dor profunda que eu estava sentindo. Eu sabia que meus filhos nunca mais olhariam para mim da mesma maneira, depois que eu dissesse isso a eles. Mandei meus 2 meninos mais novos para a casa do pai e minha filha, que já tinha um emprego e idade suficiente para morar sozinha, ficou. Foi um período muito difícil. Meus filhos ficaram com raiva, meus amigos me criticaram por deixar meus filhos. Eu estava muito sozinha e com muito medo. Não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Não sabia onde deveria ir ou o que teria que fazer lá. Tudo que eu podia fazer era tornar a me lembrar de que era a coisa certa a fazer, por mais difícil que fosse. Eu tinha que confiar. A única maneira que encontrei para entrar no avião foi dizer à minha mente que se eu não gostasse, eu poderia voltar depois de uma semana. O medo era intenso. Eu tive a intuição de reservar a minha passagem para São Francisco e tinha visto um curso sobre corpo de luz que haveria logo após a minha chegada. Eu tinha ligado e me matriculado no curso que seria ministrado no Monte Shasta. Eu pensava que Monte Shasta era um subúrbio de São Francisco. A pessoa que daria o curso teve a gentileza de me pegar no aeroporto. Por isso, no desembarque em São Francisco, eu fui levada diretamente ao Monte Shasta. Eu pulei de um
penhasco ao deixar o meu país natal, a Austrália. Mas estava tão amparada pelo Espírito e sustentada em minha jornada que me vi nesse maravilhoso local, o Monte Shasta, que é uma montanha incrível. A energia era extraordinária e as forças da natureza tão poderosas que eu recebia energia diariamente da montanha. E lá havia vórtices de energia poderosos que abriam muitas iniciações para mim. Eu morei no Monte Shasta durante 1 ano, trabalhando com pessoas e passando por iniciações e experiências profundas. Minhas energias e meu trabalho se expandiram. Comecei a fazer workshop com grupos de pessoas, bem como sessões individuais. Estava ocupada e feliz. Adorei estar nessa montanha. Em minha mente, eu me via vivendo ali para sempre. Então fui orientada pelo Espírito a fazer um retiro de 2 meses, simplesmente me sentar e ficar aberta para receber. Foi um período poderoso para mim e meu coração se abriu e se expandiu enquanto eu me alinhava cada vez mais com as energias. Fui transportada para muitos e diversos reinos angélicos e passei por muitos processos de curas diferentes. Foram-me concedidas compreensão e conhecimento ao longo desse período e fiquei profundamente tocada e grata. Eu tive que usar minhas reservas financeiras para sobreviver durante essa época. Confiança. Quando os 2 meses chegaram ao fim, eu estava quase sem dinheiro. Os meus filhos estavam chegando para uma visita de 6 semanas. Foi maravilhoso vê-los, mas eu tinha gastado todas as minhas reservas no dia em que eles foram embora. Eu os levei de carro ao aeroporto de São Francisco e no momento da partida, deles meu último tostão que sobrara. Eu tinha combinado trabalhar com um grupo de pessoas na região de Mill Valley e me organizado para fazer esse trabalho, por isso saí do aeroporto e fui direto para lá. Tinha um mapa comigo, com indicações para o centro da cidade, onde eu faria uma ligação telefônica para que fossem me buscar e me levar à casa onde eu iria trabalhar. Havia reservado uma moeda para fazer o telefonema e não tinha mais nenhum dinheiro. Estava escuro e chovia no momento em que cheguei. Achei uma cabine telefônica, coloquei a minha moeda no telefone, disquei o número e nada aconteceu. O telefone não estava funcionando e eu perdi minha moeda. Lá estava eu, desamparada no meio da noite, na chuva, sem dinheiro e sem nenhuma maneira de entrar em contato com a minha amiga. Naquele momento eu estava totalmente em pânico. Tudo que eu tinha deixado para trás na Austrália, meus amigos, meus filhos, minha vida segura, tudo tinha desaparecido. Eu tinha confiado e olha onde eu estava, sem nada, perdida. Minha mente cedeu e alguma coisa se rompeu dentro de mim. Eu estava trêmula e apavorada, e a minha confiança havia terminado. Tudo desapareceu. Que idiota eu tinha sido ao tomar esse caminho confiando assim. Ainda andei lentamente de volta para o carro, sem saber o que ia fazer, sentindo um desespero, um desânimo. Quando cheguei ao carro, notei algo no assoalho. A luz do poste brilhava sobre uma coisa. E eu inclinei ali no assoalho do carro e tinha outra moeda. Aquilo me fez rir. Eu fiz o telefonema para minha amiga e ali se iniciou outro nível do meu trabalho. Foi uma reviravolta para mim. E desde então minha vida e meu trabalho se aceleraram. Nunca mais eu tive no mesmo ponto novamente. A ruptura tinha sido uma parte do meu ego indo embora. E eu passei a entender que, sem essa experiência intensa naquele momento, eu não poderia ter tido a cura que era necessária, ou ter sido capaz de me mover para outro lugar dentro de mim. Meu filho mais novo veio morar comigo, depois do meu primeiro ano nos Estados Unidos, e foi maravilhoso tê-lo comigo. Eu estava ensinando o trabalho para um grupo de pessoas, continuando a me expandir. Eu estava ocupada em canalizar novos aspectos do trabalho. Minha relação com a luz, com o espírito, era o meu foco principal. E eu continuei com o compromisso de viver e avançar em sintonia com a luz. Eu estava sendo levada rumo a um novo esclarecimento da verdadeira cura, que era tão bonita,
sendo aberta para muitos conhecimentos e entendimentos. Tudo o que eu sabia, tudo o que era, estava sendo guiada pela luz, por Deus. Eu simplesmente me entregava e avançava com confiança. Se me perguntassem, você trabalha com seus guias? Eu diria, eu sou guiada pela luz. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus. E eu sou grata pela minha jornada. Eu não entendia porque tinha sido escolhida para fazer aquele trabalho, mas estava comprometida e honrada. Todo dia eu andava em um lugar muito sagrado perto da minha casa. Senti um apelo para estar em meio à natureza e recebi uma bênção a cada dia nesse lugar sagrado. Conhecia cada árvore, cada pedra. Amei a relação que eu tive com esse lugar. Eu fui sempre muito orientada por esse lugar. Um dia, quando entrei na minha trilha sagrada, tomei consciência de algo diferente. Entrei num mundo onde eu nunca tinha experimentado. Havia um grupo de extraterrestres, os Pleiadianos, esperando para me receber. Eu fiquei chocada. Eu não acreditava em naves espaciais e alienígenas. A energia era de pura luz, o amor sendo dirigido a mim. Eles foram me cumprimentar, levando-me a me aproximar deles, me abraçando. De repente eu estava aberta. Engoli a seco quando a minha consciência se expandiu e penetrou em uma lembrança total da minha herança pleiadiana, a minha vida vivida com os pleiadianos e ao mesmo tempo a minha vida aqui no plano terrestre. Eu me vi entrando no meu plano, eu pleiadiano. Eu olhei e vi e tive a lembrança completa da minha missão aqui no plano terrestre. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu me vi de volta à minha casa sem nenhuma lembrança de como eu cheguei lá. Eu estava num estado incrível de expansão. Me sentia muito assim, perturbada, eu não podia ignorar aquela experiência, era poderosa demais. No entanto, eu não queria ser uma pleiadiana, eu não queria essa informação, eu não queria essa verdade. Eu estava muito confusa e desorientada. Uma luz ampliada pulsava no meu corpo e era tão grande que eu mal conseguia me mover. Eu não tinha nenhuma experiência sensorial do meu corpo. Eu não conseguia sentir o vento no meu rosto, eu não conseguia sentir o calor do sol. Tudo que eu vivenciava era essa luz extrema, uma luz ofuscante, dia e noite. Eu fiquei assim durante 2 meses, sem conseguir fazer as coisas direito, e ao mesmo tempo oscilando entre a verdade do que havia ocorrido e a verdade de quem eu era. Aos poucos, cheguei à percepção do amor que estava presente em meu self. E fui levada à compreensão de que só existe a unidade. E os pleiadianos fazem parte dessa unidade, parte do todo. Que eu faço parte do todo, da consciência divina. O trabalho que tinha vindo através de mim havia muitos anos era dos pleiadianos, embora eu não tivesse sido capaz de enfrentar essa verdade na época. Agora eu podia lidar com isso. Tive que aceitar essa verdade. Fazia parte do meu destino. Saí dessa experiência mais forte e muito consciente da minha família das Pleiades cercando-me com um amor incrível. Eu estava me tornando um elo importante entre os pleiadianos e o trabalho de iniciação que eles estavam trazendo para ancorar aqui, neste plano terreno para a humanidade. Levaria ainda 6 anos para que eu fosse plenamente capaz de integrar. Meu trabalho se expandiu e eu comecei a dar aulas e trabalhar amplamente com crianças. Meu trabalho se expandiu em Israel e eu me senti atraída para a região da Galileia, em Israel, para a cidade de Cafarnaum, que é no mar da Galileia. Cafarnaum é a cidade que foi formada para Jesus. Eu tinha uma forte orientação para ir para lá, embora não tivesse tido anteriormente qualquer relacionamento especial com Jesus. Eu não tinha uma criação religiosa,
ou uma interação com essa energia. O impulso de ir para essa cidade foi intenso. Quando cheguei e saí do carro, fui tomada pela emoção. Uma emoção tão forte que me fez cair de joelhos. Eu fiquei no chão, soluçando incontrolavelmente, como se meu coração estivesse se rasgando, não de tristeza, mas de uma alegria intensa. Ela vinha direto do meu coração. E eu fiquei no chão por uma hora, completamente subjugada. Eu não sabia como ia entrar nesse lugar e assimilar a energia dali. De repente eu senti Jesus comigo. Ele me pediu para caminhar até a beira do mar da Galileia e ficar ali. Desci até o mar. Era lindo e tranquilizador. Fiquei ali tentando me recompor, com um sentimento de paz dentro de mim. Quando olhei ao longe para a água, vi uma forma vindo em minha direção. Era Jesus caminhando sobre as águas, com os braços estendidos para mim e a luz fluindo ao redor dele. O amor era tão forte que pulsava através de mim, e a luz que o circundava chegava até mim e me envolvia. Ele veio e colocou as mãos no topo da minha cabeça, e eu senti uma unção incrível. Ele então tomou as minhas mãos nas mãos dele, e nós caminhamos juntos ao longo da costa. Ele me falou de amor e se referiu ao meu ministério com pessoas, bem como a importância do ensino e da ação de amor. Jesus é um mestre constante em minha vida e continua a me ajudar com muito amor. Ele me ensinou muito sobre amar a mim mesma com compaixão. Ele me disse que sua principal missão aqui é amor, que nós, como seres humanos, viemos aqui para nos tirar da cruz e ressuscitar. A minha jornada com Jesus mudou minha vida. Ele me elucidou sobre o que o amor realmente é e como essa energia de puro amor pode transformar tudo. Ele me deu a oportunidade da cura, ajudando-me a compreender a mim mesma e a minha vida, para que eu fosse capaz de me abrir para uma compaixão verdadeira, para o verdadeiro amor próprio, essencial, de que eu tanto precisava para me receber de volta. Recebi uma orientação canalizada para começar a ensinar o segundo material que me tinha sido transmitido havia muitos anos. Disseram-me que o plano terreno já estava pronto para essas iniciações, que foram ativadas pelo trabalho das frequências de brilho. Isso me levou a exercer um papel mais ativo e profundo com os pleiadianos, à medida que comecei a ensinar e transmitir esse trabalho de iniciação. O trabalho das frequências de brilho expandiu-me rapidamente entre muitos outros níveis de consciência, e a experiência do trabalho foi bonita. À medida que a minha energia se expandia, o meu trabalho se expandiu no mundo. Foi uma honra levar essa iniciação pura para o planeta e trabalhar ainda mais estreitamente com os pleiadianos. Sai Baba é um mestre e amigo que desempenhou um importante papel na minha vida. Me ensinou o poder do riso e a não me levar muito a sério. Eu adoro o fato de que mesmo quando ele estava no plano da Terra, na forma física, tinha a capacidade de aparecer para mim em qualquer lugar, a qualquer momento. Às vezes ele me chamava para ir até ele, no Axã em Pupupari, e dizia: "É hora de você vir e ficar no meu lugar por um tempo." Meu coração está cheio de gratidão por sua presença constante em minha vida. Eu fiz contato com ele pela primeira vez em 1985. E ele disse: "É hora de vir me ver na Índia." Aí ele disse: "A maneira será esclarecida, porque para mim isso era impossível. Eu não tinha dinheiro e mesmo que tivesse, eu certamente não iria." Cerca de 3 semanas depois, o pai da minha melhor amiga, que me considerava uma filha, me deu $4.000 com instruções de que fosse usado apenas por mim. 4 semanas depois eu estava na Índia. Fiquei lá durante quase um mês, na época mais quente do ano, no meio do deserto. Na época em que parti, eu estava totalmente enfurecida, como se eu não entendesse nada do que estava acontecendo.
E eu ouvi o Sai Baba dizer, você vai voltar. E eu disse, nunca. Depois de 2 meses eu fui diagnosticada com lúpus. E sei agora que a energia emocional liberada no Axam possibilitou o meu próximo passo. Eu não tive outra experiência consciente como essa. Fazem 12 anos. E eu já tive na Índia nos últimos 13 anos. Mas ainda não era o momento. Passou algum tempo e eu recebi uma orientação para ir à Bósnia. Disseram-me para ir a Medjugorje, o local em que Mãe Maria apareceu para muitas pessoas. Há uma montanha onde milhares de pessoas vão para se curar. Ela sobe a montanha e é ali que muitas pessoas testemunham a aparição de Mãe Maria. Quando eu fui, eu caminhei pelas ruas da cidade e era uma cidade que tinha desespero, desolação no rosto das pessoas. Havia acontecido uma guerra terrível e eles estavam assim aos pedaços. O vento era gelado e eu não conseguia me esquentar, um vento forte, forte, o céu estava escuro. E eu recebi a mensagem que era para eu subir até a montanha. Eu não fiquei impressionada, me senti uma certa resistência, mas eu tinha que ir. Meu compromisso era o de seguir a minha orientação. Eu me vesti de modo que eu ficasse o mais aquecida possível e fui. O vento uivava, um frio. Quanto mais eu subia, mais ventava e mais frio fazia. E eu lutava contra o vento, eu continuava sendo empurrada para trás pela rua. E a incrível força do vento, eu subindo e o céu ficando cada vez mais escuro. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu cheguei ao topo foi terrível, as condições eram ainda piores. E a única maneira de não ser arrastada montanha abaixo era ficar agachada dentro da base da enorme cruz de metal que fica bem no topo da montanha. E eu me arrastei para dentro dessa base da cruz e fiquei descansando ali, tentando me proteger do vento. Muito frio, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma loucura. De repente, vi uma luz no céu, como se as nuvens negras tivessem se separado um pouco e deixado passar essa luz gloriosa. Eu olhei para cima e vi Mãe Maria. A luz desceu brilhando para dentro de mim e eu me senti repleta de calor e de um grande amor. Mãe Maria me falou sobre a importância da minha missão aqui na Terra e do trabalho que eu iria fazer no mundo. Mas havia algo mais importante do que todo o trabalho que teria que fazer. Era eu mesma. Eu era o foco mais importante e ela me disse que estava ali para me apoiar e não para apoiar o trabalho. Era a incumbência dela me amparar e me amar na minha jornada nesta vida. E ela me pediu para me abrir para ela e invocá-la a qualquer momento, pois ela atenderia ao meu chamado. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Era difícil colocar o foco em mim e acreditar que eu era digna dessa dádiva de amor. Eu nunca tinha conhecido o amor de mãe e ela me deu isso. Demorou muitos anos antes de eu ser capaz de receber plenamente o amor que ela me oferecia e aceitar a graça que recebi naquele dia. A luz desapareceu e eu estava de volta à escuridão e ao vento que uivava. Por dentro eu estava aquecida e repleta de luz, de Mãe Maria. Foi uma difícil jornada, montanha abaixo, contra o vento, mas eu estava repleta de calor de Mãe Maria e isso tornou o caminho mais fácil. Ela me amparou enquanto eu fazia o caminho de volta. O processo da minha cura não foi fácil. Desenvolver a missão era algo que já estava acontecendo, mas desenvolver a minha cura foi a parte mais difícil da minha vida. Eu lembro-me de ter desejado a morte. Esse processo de cura parecia interminável, mas quando eu passava por tudo isso, Mãe Maria estava comigo, me dando suporte e a coragem para sentir a tremenda dor e sofrimento. Ela amparou as partes da criança interior e me deu a possibilidade de chegar a essas partes de mim que tinham sido separadas, a fim de sobreviver ao horror do que eu tinha vivido. Eu mal posso acreditar de como fui amparada durante esses pesadelos.
Os anjos me cercaram e me mantiveram segura ao longo dos dias mais sombrios. A minha crença na infância é de que eu estava sozinha, completamente abandonada. E essa crença mudou quando eu comecei a ressuscitar a mim mesma. Quando eu voltei para as lembranças, foi-me mostrado que os anjos haviam estado comigo durante todas as experiências terríveis pelas quais eu passei na infância. Mas eu tinha optado por me fechar quando criança, para poder simplesmente sobreviver. Eu não conseguia sentir a ajuda que havia ali para mim naquela época. À medida que continuei, a cura aconteceu, os milagres aconteceram. Com a ajuda da minha terapeuta, eu atravessei camadas de memórias que vieram à tona com dor, culpa, tristeza, raiva. E comecei a me conectar com uma nova parte de mim, a sentir a minha criança interior e a me conectar com ela. Essas eram as partes mais corajosas do meu ser, as crianças interiores que assumiram as experiências dolorosas e chocantes pelas quais eu passei. Se essas partes não fizessem isso, eu nunca teria sobrevivido ao meu calvário. Então eu comecei a me sentir mais completa, mais segura dentro do mundo, lá fora, mais estável. Eu podia me sentir voltando à vida. Estava com muito menos medo e me sentia capaz de lidar com o fato de viver nesse mundo. Foi bom ser capaz de me conectar e me entender com as partes infantis dentro de mim. Eu poderia depender de mim mesmo para me cuidar e amparar as partes infantis dentro de mim. De modo que uma relação terapêutica pôde se estabelecer entre mim e a minha criança. Eu tinha que me tornar uma mãe para elas, dando-lhes estabilidade e amor. E isso permitiu que essas crianças começassem a crescer, as minhas crianças interiores. Cada desafio que a criança passa é uma criança que fica ali, ancorando com força. Quando elas começaram a se sentir seguras e ouvidas, elas passaram a confiar que eu as apoiaria. Elas passaram a confiar em mim. Passaram a vivenciar essa ressurreição. Conseguiram se afastar da dor do passado, se sentindo amparadas em um lugar seguro e cheio de amor. Através das minhas crianças, eu pude experimentar um mundo diferente. Havia muito mais de mim disponível agora. Uma parte nova, autêntica, estava ressurgindo à medida que eu emergia e aumentava a minha conexão com os reinos espirituais. Meu canal ficou mais claro e por isso as minhas habilidades de comunicação com os pleiadianos e o espírito das forças das naturezas aumentaram. Senti como se um enorme fardo tivesse sido retirado de mim e eu estava realmente tirando-os dos meus ombros. Sou eternamente grata pela ajuda de Mãe Maria ao longo de todo esse período. Eu nunca poderia ter dado esse espaço sozinha. E foram muitos os milagres ligados à minha cura e ao amor sem fim de Mãe Maria. Certa vez, ela apareceu para mim e me explicou que uma vez que um projeto na vida está concluído, a vida acaba para aquela pessoa. Que não se pode estar no plano terrestre sem um projeto em curso. Toda pessoa que vem aqui para o plano terrestre cria uma matriz energética para si mesma antes de entrar nessa vida. Essa matriz contém o que ela pretende realizar dentro de si mesma aqui na sua vida, a fim de voltar para o meu corpo e continuar a minha vida. Eu terei que criar um novo projeto para mim, para esta vida. Então eu criei um novo projeto. Maria me segurou em seus braços e eu me senti como uma criança recém-nascida. Ela me abraçou com amor e me abria a energia para criar uma nova matriz para mim. Enquanto eu fazia isso, eu fiquei repleta com a luz de Mãe Maria e a sua compaixão. Quando o novo projeto foi concluído, eu estava em um estado de profunda união com Mãe Maria. Ela me disse que eu poderia agora voltar a entrar no meu corpo físico, colocar as mãos no meu peito.
Eu voltei a entrar no meu corpo e coloquei as mãos no meu peito. E senti um movimento da força vital através de todas as minhas células, à medida que meu corpo revivia. Senti um enorme alívio por estar de volta ao meu corpo, porque sim, eu estava desencarnando. Eu senti muita gratidão por minha vida, muita alegria por estar viva. Eu não tinha percebido ainda o quanto eu precisava estar aqui, como era importante para mim estar aqui nesse plano terrestre nesse momento. Muitos meses se passaram e eu me afastei dessa experiência até que eu já não estava consciente de ter passado por ela, essa experiência de quase morte. Era como se ela nunca tivesse acontecido. Então um dia um amigo a quem eu tinha contado essa experiência voltou a ter contato comigo. E a primeira coisa que ele me perguntou foi: como você tem passado desde a sua experiência de morte? Fiquei chocada com as palavras dele, e aquilo trouxe a experiência de volta para mim, como se tivesse acabado de acontecer. Minha mente começou a entrar em pânico conforme eu revivi aquele momento. E eu fiquei reexaminando esses meus sentimentos. E à medida que eu fazia isso, eu comecei a compreender a importância da minha experiência. Eu fui capaz de sentir a vulnerabilidade que se apossou de mim quando meu coração se expandiu com Maria. Foi quando ela me abraçou, quando eu criei meu novo projeto. Foi quando eu me transferi para um lugar mais profundo dentro do meu próprio coração. Eu criei o projeto através do meu coração sagrado, o lugar mais amplo dentro do meu coração. Que parte de mim decidiu criá-lo? O que eu criei no meu novo projeto? Bem, sentir a profundidade da minha vulnerabilidade durante a criação, é isso que eu sei. Eu soube imediatamente que se tratava de uma abertura ampliada do coração sagrado. A luz e a consciência, a minha luz e a minha consciência foram capazes de penetrar nessa abertura do meu coração naquele momento. Quando eu fiz isso, eu consegui me abrir para a informação que aguardava um momento para que eu fosse capaz de recebê-la. E quando eu conscientemente me abri para voltar para a experiência, eu pude ver uma luz azul brilhante se expandindo no meu corpo. Essas formas preencheram meu corpo quando eles entraram em mim. E foi uma mistura de energias. Nesse momento, meu eu consciente renasceu, levando-me a me alinhar com uma nova verdade. Eu me abri para a minha transformação. Foi como me reivindicar conscientemente para aquele momento. Comecei a entender que eu precisava de tempo para levar minha experiência. Sei agora que essa nova vulnerabilidade criou uma nova força dentro de mim. Exatamente um ano depois dessa experiência, eu estava de volta, trabalhando. Fui atraída para o lugar sagrado onde passei a tarde com Mãe Maria. E foi um presente poder estar lá de volta e experimentar mais uma vez a presença do seu amor. É uma coisa incrível poder estar agora tão alinhada com a consciência universal e fazer parte dela. Continuo a minha jornada diária, comprometida com cada momento da vida, sabendo que a vida é verdadeiramente o mestre e eu posso descansar, certa de que a verdade está me sendo revelada a cada momento. E com grande alegria e gratidão, eu vivo essa vida agora. Assim seja.